Muito bem, meus alunos, meus queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindo a mais uma unidade, ou a nossa primeira unidade da disciplina de Introdução Bíblica, ou Introdução à Bíblia, do curso de Teologia do Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Você vai ter a oportunidade nessa disciplina compreender o processo pelo qual a Bíblia foi formada e como a Bíblia chegou até nós, tá bom? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com você dessa modalidade aqui à distância, né? Sem poder estarmos juntos no ambiente de sala de aula, mas mesmo no ambiente virtual, eu peço que você, durante a nossa aula, qualquer dúvida que você tenha, qualquer dificuldade de compreensão que você tem aí junto à ementa, também você recebeu os meus contatos, tanto de celular, de WhatsApp, de e-mail, e você pode mandar a sua dúvida. Nós teremos também algum momento para que juntos possamos esclarecer as nossas dúvidas, mas não fique com dúvida, tá bom? Nós vamos aqui na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar então o nosso conteúdo seguindo a proposta da nossa ementa de entender o processo pelo qual a Bíblia foi formada. E nesse sentido, meus queridos, eu preparei para que iniciássemos compreendendo, tendo uma visão panorâmica sobre o que é a Bíblia. Como é que a Bíblia se encaixa na história, ou como é que você, ao ter a sua Bíblia em mãos e começar a lê-la, estudá-la, como é que você pode se localizar por ela, especialmente no Antigo Testamento, que tem um período histórico maior, muito maior do que o Novo Testamento, e também detém muitas informações, muitos momentos históricos. Se nós temos, por um lado, o Novo Testamento sendo desenvolvido num período de cerca de 50 a 60 anos, ou relatando um período de 60 a 80 anos, nós temos um Antigo Testamento composto por relatos de séculos, né, de vários séculos até milênios, e por isso é importante a gente ter uma visão sobre o pano de fundo ou o cenário onde o Antigo Testamento se encaixa, para que você melhor se contextualize com a Bíblia, tá certo? Por isso é que esse momento eu chamo de contexto precedente ao período interbíblico. E esse período precedente ao período interbíblico é um período que nós vamos ver desde a criação até o Novo Testamento, chegarmos ao momento histórico do Novo Testamento, né? Como é que, quando nós pegamos a Bíblia, nós precisamos entender onde determinado livro ou determinado texto que nós lemos, onde na história ele se encaixa, em que momento, para entendermos o contexto bíblico. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Por isso nós vamos fazer um panorama, começando lá na criação, no Gênesis, até o fim do período do Antigo Testamento, o período interbíblico e o início da história do Novo Testamento. Então essa é a nossa proposta da aula de hoje. E nesse sentido, nós vemos então que é acerca da criação. A criação, meus queridos, é um relato que nós vemos que o primeiro grande momento da história bíblica começa ali no Gênesis. O livro de Gênesis relata acerca dos 7 dias da criação, né? Relata acerca da criação do homem no capítulo 1 e capítulo 2, e relata também sobre a queda, a tentação e queda do homem, ali Adão e Eva, no capítulo 3. Temos ali no capítulo 4 a descendência de Adão e Eva. Também no capítulo 5, a genealogia, desde Adão até Noé. Então há uma preocupação do escritor bíblico ali em Gênesis em registrar quem foram os descendentes de Adão até Noé. Após o capítulo 5, nós vamos ver do capítulo 6 ao capítulo 8 a corrupção da humanidade. Lembrando que ali, após o capítulo 3, com a queda, no capítulo 4 nós vamos ter, capítulo 4 e 5, já a presença do pecado no mundo e, como consequência disso, o primeiro homicídio.
Mas no capítulo 6 a 8 nós vemos já há anos e anos mais tarde que a corrupção moral ela tomou conta de toda a humanidade. O ser humano havia se corrompido. Em razão disso, Deus decretou que exterminaria a raça humana e por isso nós vamos ter no capítulo 6 a 8 o relato dessa condição da vida humana, condição moral da vida humana e também o chamado de Noé, o destaque de como Noé era um homem justo e também o chamado para que ele construísse uma arca e Deus decretando que destruiria a terra através do dilúvio, que acontece ali nos capítulos 6 a 8. Depois nós vamos ter o capítulo 8 a 9, o relato do período pós-dilúvio, né, sobre o reinício, ou o novo início da humanidade, uma nova terra após o dilúvio, tá certo? Nós vamos ter no capítulo 10 o relato da descendência de Noé, marcando esse novo início, e capítulo 11, a Torre de Babel, quando a humanidade decidiu mais uma vez, né, se rebelar contra Deus, que havia dito para encher e povoar a terra. Eles decidiram ficar juntos e construir uma torre para chegar ao céu. E então Deus trouxe uma confusão de línguas e eles foram ali dispersos pelos quatro cantos da terra. Assim nós vamos encerrar o primeiro período, o primeiro grande período da história bíblica. E eu quero que você tenha isso em mente quando você ler os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nós temos esses acontecimentos principais acontecendo, tá certo? Após esse período, no finalzinho do capítulo 11, inicia-se um outro período, que é o período chamado período dos patriarcas. Capítulo 11, verso 27, nós teremos ali o início da história de Abraão, ou de Abrão ainda, e esse período histórico da história bíblica, chamado o período dos patriarcas, ele vai, portanto, durar todo o restante do livro de Gênesis, capítulo 11, verso 27, até o capítulo 50, falando-nos a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, a história de Abraão vai ocupar finalzinho do capítulo 11 a alguns capítulos ali, até os capítulos 20, 21, e dali por diante a história de Isaac e seguida pela história de Jacó, que se desdobra também no relato das 12 tribos, ou né, na verdade, a história de Jacó se confunde também com o surgimento das 12 tribos, e as 12 tribos essas que colocamos aí, ó, as 12 tribos formadas pelos seguintes filhos, né? Rubem, Simeão e Levi, e Judá, filhos de Lia. Dan, Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. E Isacar e Zebulon, filhos de Lia. Também o José e Benjamim, filhos de Raquel, né? Então as 12 tribos são importantes nós entendermos, porque toda a história de Israel vai estar relacionado também às 12 tribos, às descendências, né, de Jacó propriamente, como descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E embora a descendência de Israel vai estar muito mais ligada depois à tribo de Judá, tá? Mas esse é um relato que é importante nós termos claro. Os patriarcas são 3, e o livro de Gênesis, do capítulo 11, finalzinho do capítulo 11 até o capítulo 50, nos traz esse relato sobre esse principal momento, dando uma grande atenção à história de José, né? Nós temos ali a história de José, e esse momento também é um momento importante que ele vai preparar para o restante dos livros do Pentateuco, o livro de Êxodo e em diante, quando Israel está no Egito e a peregrinação depois no deserto. Tudo começa aqui nesse período dos patriarcas, quando depois José vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Israel precisa de alimento durante um período de seca e vão ao Egito
e ali ficam, e Israel então assim se destina para o Egito, o que nos leva ao terceiro grande momento na história bíblica, que é Israel no Egito. O livro de Gênesis, a partir do capítulo 39 até o 50, relata exatamente desse momento quando José vai para o Egito. E o livro de Êxodo vai também tratar exatamente desse período de Israel ali, já estabelecido, vivendo no Egito, certo? No Egito, o Israel vai crescer, se fortalecer enquanto população. Veja que eles vão, quando vão a partir do capítulo 39 com José, e depois, quando José, já governador, leva a sua família, a família de seu pai, esse grupo que vai para o Egito, em torno de 200 e poucas pessoas, se estima. Mas quando eles saem de lá, eles saem em mais de 600 mil pessoas. Então Israel sai dali uma nação, um povo forte, numeroso, apesar de ter passado por um período de escravidão. Mas esse período de Israel no Egito também é marcado pela história de Moisés, né? No livro de Êxodo nós vemos o relato, no capítulo 2, da história de Moisés, quando ele nasce, cresce e ele vai para o deserto. O capítulo 2 traz esse relato. Ele já adulto, seus 40 anos, com 40 anos ele vai para o deserto, lá ele se casa, constitui a sua família e passa 40 anos no deserto, quando Deus o chama para que ele pudesse retornar ao Egito e libertar o seu povo. Então, assim nós temos um período de Israel no Egito, certo? Posterior a isso, nós temos o quarto momento que eu aqui destaco, que é o momento do Êxodo, quando Moisés retorna. Então ele vai retornar porque Deus iria libertar o povo e levar o povo para a terra de Canaã. E nesse momento histórico nós temos aqui dois momentos, o Êxodo e seguido da conquista de Canaã, né? Os livros sobre esse período, que relatam sobre esse período, são os 4 livros do Pentateuco, né, com exceção ali de Gênesis, e Josué. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e o livro de Josué. Moisés, então, no capítulo 4 de Êxodo, ele retorna para o Egito. Israel vai, então, sair do Egito com destino ao Monte Sinai, uma viagem ou um período que vai durar cerca de 2 meses. Em Êxodo capítulo 12, verso 37, eles saem e em cerca de 2 meses, acampando e fugindo antes, né, fugindo do faraó, eles chegam ao Sinai. No Monte Sinai, eles vão permanecer por cerca de 2 anos, quando Moisés vai receber a lei e vai organizar toda a lei civil, cerimonial, sacrificial. Ele vai então organizar toda essa lei. A partir disso nós vamos ver acontecendo o relato do capítulo 19 até o capítulo 40. Então o livro do Êxodo, a partir do capítulo 19, ele vai relatar sobre o recebimento da lei e a organização dela nas mais diferentes finalidades, ok? Após isso, ou em meio a esses acontecimentos, nós vamos ver Israel saindo do Monte Sinai e indo até Cades Barneia, onde eles vão enviar os espias que vão a Canaã. 12 espias serão enviados. Nós vamos ver isso lá no livro de Números 13 e 14. É importante fazer um destaque aqui, meus queridos, que os livros do Pentateuco, especialmente os livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles são livros que se confundem em muitos momentos. Eles estão ali, eles não estão um após o outro, não há um relato após o outro, mas há relatos que são simultâneos, se assim podemos dizer. Por exemplo, Levítico está exatamente no final ele coincide exatamente com o final do livro de Êxodo. Quando o Êxodo termina falando sobre a construção do tabernáculo, Levítico vai regulamentar como se daria os sacrifícios, a utilização deste tabernáculo. Mas nós vamos ver que o livro de Números já está no início
do período da peregrinação pelo deserto. Você vai ver que com poucos meses, eles então, o livro de Números começa, aliás, até relatando que nos primeiros anos ali, Moisés manda fazer um recenseamento. E o livro de Deuteronômio vai estar ao final. Então, se nós temos Números no início do período de 40 anos, nós teremos Deuteronômio no final do período de 40 anos. Então, eles estão ali entremeados um com o outro, tá bom? É preciso ter isso em mente, de modo que para entender um livro, muitas vezes eu terei que recorrer a outro livro ali do Pentateuco para ter uma total compreensão. Então, Israel prossegue até Cades Barneia e envia os espias que vão e retornam, e isso acontece no segundo ano após eles terem saído do Egito, exatamente ali o que diz o início do livro de Números. Israel então vai prosseguir de Cades Barneia até a entrada de Canaã, e essa caminhada de Cades Barneia até a entrada, à beira do rio, para atravessar e conquistar Jericó, a primeira cidade, vai perdurar 38 anos, essa peregrinação. Então, os 2 primeiros anos recebendo a lei, enviando os espias, 38 anos depois daquele parecer desfavorável dos espias, aquela rebelião de Números capítulo 13 e 14, a partir dali, 38 anos peregrinando pelo deserto, como vamos ver ali em Números 14, de 29 a 30, e em razão da desobediência, Deus determinou que aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos não entrariam na terra de Canaã por não terem crido, por terem se rebelado contra o Senhor. Em razão disso, Israel vai então peregrinar durante 38 anos ali pelo deserto, até que essa geração que saiu morresse. E acontecendo isso, passados 38 anos, Moisés também vai morrer e vai suceder um novo líder, Josué, que vai conduzir o povo à conquista da terra de Canaã. Um processo que durará ainda cerca de 10 anos. Terão ainda 10 anos desde que Josué assume e começa a liderar o povo para a conquista de Canaã. Então, até aqui, nós observamos que temos 4 grandes momentos na história bíblica: criação, patriarcas, Israel no Egito e o êxodo, quando Israel sai do Egito e vai para a conquista de Canaã. Após isso, nós temos o 5º grande período, que é o período dos juízes. Então, aqui nós chegamos ao 7º livro da Bíblia. Até aqui estamos numa ordem cronológica, mas não é sempre assim. Nós saímos de Gênesis, percorremos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 4 últimos que normalmente estão ali intermeados, mas estão dentro de um período de 40 anos, basicamente. Mas nós temos depois o livro de Josué, que relata sobre a conquista de Canaã, e chegamos agora aqui em Juízes. O livro de Juízes, meus queridos, é um livro que vai trazer um relato de um período que durou cerca de 200 anos. Com a morte de Josué, um novo líder que sucedeu Moisés, não houve um líder que governou, liderou o povo como Moisés e como Josué, mas Deus governou o povo através de juízes. Então, nesse período que é relatado em 3 livros, Juízes, Rute, que faz parte desse período histórico, e o livro de 1 Samuel, os primeiros capítulos até o capítulo 9, é um relato do período dos juízes. Um período de cerca de 200 anos de duração, um período que se inicia com a liderança de Josué e termina com Samuel, que foi o último juiz. Entre os juízes, nós tivemos ali nomes como Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Eli. O livro de Samuel começa relatando sobre a vida e a família de Eli e também o nascimento de Samuel, tá certo? Então aí você vai se lembrando da história bíblica e vendo como ela vai se encaixando na ordem ou na sequência, lógica que nós
temos mais facilidade para compreender. Nesse período dos juízes, Deus vai governar diretamente o seu povo através dos juízes, que seriam uma espécie de libertadores e orientadores espirituais do povo de Israel. Conforme havia necessidade, Deus levantava esse juiz, e esse juiz orientava, governava o povo, mais no aspecto espiritual e de orientação de algumas questões cíveis também. Mas esse período tem uma característica peculiar, porque é um período de incerteza, ou de incertezas, por causa da rebeldia do povo. O povo vivia um ciclo vicioso. Eles serviam a Deus, caíam na idolatria, eram escravizados, clamavam a Deus, eram libertos, serviam a Deus e recaíam na idolatria, e então eram escravizados, clamavam a Deus, eram libertos, serviam a Deus por um período, depois caíam na idolatria. Talvez a sucessão desses cerca de 14 juízes que governaram nesse período, cada um deles viveu e vivenciou esse ciclo. Então Samuel foi o último juiz com a incumbência de escolher um rei. Não foi Deus quem desejou dar um rei a Israel, mas por iniciativa do povo, que vendo as outras nações, achou que eles eram inferiores por não ter um rei, e pediram então um rei para o Senhor, e Samuel foi incumbido ali de fazer conduzir esse processo para ungir um rei sobre Israel. Nós vemos esses relatos finais do período dos juízes, do capítulo 1 ao capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, tá certo? Então aqui assim nós findamos essa primeira parte, esse primeiro momento da história de Israel, ou da história bíblica em Israel, passando pela criação, pelos patriarcas, por Israel no Egito, a conquista de Canaã, o período dos juízes, e aqui, uma vez que Samuel ungiu rei em Israel, nós vamos ter então o início do período da monarquia. Aqui começa então a haver os reis de Israel. E o período da monarquia eu o divido em dois momentos. O momento do reino dividido, momento quando vamos ter nós vamos ter o reino unido, melhor dizendo, um único reino que vai durar do ano 1053 a 933, cerca aí, né, de pouco mais de 100 anos de duração, esse período. Mas nesse período nós tivemos 3 reis. O reino unido foi governado por Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão. Nós temos os livros que nos falam sobre esse período, os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Conta-nos o que sabemos, nós sabemos porque esses 3 livros trazem o relato desse período, da história do rei Saul, Davi e Salomão. Profetas que se destacaram nesse momento foram o profeta Natã, profeta Gade e Aías, né? E também nós tivemos nesse período a escrita dos livros dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Livros que são atribuídos a este período, que nos falam ou trazem relatos que foram compilados, inspirados nesse momento da história do reino de Israel unido. Mas com a morte de Salomão, nós vamos ter a divisão do reino. De 933 a 587, o reino de Israel vai ser dividido, norte e sul. A divisão do reino foi causada pelo pecado de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 a 13, nós vamos ler ali o relato de que Deus, em razão da desobediência de Salomão, por ter se casado com mulheres e ter pervertido o seu coração, inclinando-se a adorar os deuses dessas mulheres,
Deus então decidiu que o reino seria dividido e faria isso durante o reinado do seu filho, de um dos seus filhos. E quando Roboão assume então a sucessão, logo após a morte de Salomão, com a sua dureza do coração, em razão da cobrança de impostos sobre o povo, 1 Reis capítulo 12, verso 11, traz esse relato, quando ele decidiu ser mais duro na cobrança de impostos do que foi Salomão. Isso vai provocar uma rebelião liderada por Jeroboão I, que irá culminar na divisão do reino, onde Jeroboão vai se autoproclamar rei do reino do norte e ficando o reino do sul sobre a liderança do rei Roboão, filho de Salomão. E assim nós vamos ter então o reino do norte, Israel, né? O nome do reino do norte é o nome de Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do sul, o reino de Judá, liderado ou reinado, ou tendo ali como rei Roboão. A característica básica dos dois reinos é que o reino do norte, todos os reis seguiram o exemplo de Jeroboão I, que foi um rei idólatra e um rei que não temeu a Deus. Todos os reis do reino do norte, do reino de Israel, foram desobedientes a Deus, e por isso o reino do norte vai ser o primeiro reino a cair sob o domínio dos impérios de outras nações e a ser destruído. O reino do sul, o reino de Judá, ele tem uma característica diferente, porque se no norte todos os reis foram maus, pecaram contra Deus, o reino do sul, alguns reis foram bons, como por exemplo Asa, Josafá, Jotão, Ezequias, Josias, foram reis bons, tá certo? 1 Reis capítulo 12, nós vamos ver ali o início desse reino do sul, tá certo? E assim nós vamos ter então vivendo ou convivendo dois reinos, norte e sul, Israel e Judá, de 933 a 721 a.C. E os livros que vão nos falar sobre esse período do reino dividido são 1º e 2º Reis, e o livro de 2º Crônicas nos falam sobre esse período. 1º Crônicas ainda fala do período do reino unido. Profetas do reino do norte, os principais, foram Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. E os profetas do reino do sul, profetas Micaías, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias e Abacuque. Então observe aqui a importância disso que nós estamos fazendo aqui, desse tempo que nós estamos tendo. Por que é importante você ter claro esses momentos na história para que você entenda a Bíblia? Porque quando você lê a história de Elias, o embate, a luta de Elias contra o rei Acabe, você logo já deve se compreender e ter claro na sua mente o contexto de que nós estamos num momento em que o reino já está dividido, de que Elias e a história de Elias se encaixa no momento da história do reino do norte, Israel. Elias não profetiza sobre Judá, ele profetiza sobre Israel, o reino do norte. E quando eu tenho essa compreensão desse contexto, mais facilmente eu compreenderei aquele texto dentro do cenário bíblico, tá certo? Após isso, nós vamos ter até o livro de 2º Reis, capítulo 17, verso 6, nós vamos ter os dois reinos vivendo juntos, o reino do norte e o reino do sul. Mas em 722, o reino de Israel, ele vai cair sob o domínio assírio. O império assírio vai dominar a nação de Israel de 722 a 612, porque em 612 a Babilônia vai conquistar a Síria. Então aqui nós vamos ter o período dos impérios, né? Então esse período dos impérios você vai ter no seu material aí auxiliar, para que você faça uma leitura e compreenda melhor cada acontecimento dele. Aqui eu vou apenas fazer um panorama para que você possa entender.
que o Reino do Norte, Israel, cai sobre o primeiro grande império que domina durante o período do Antigo Testamento, que é a Síria. A Síria conquista, sob Senaqueribe, conquistam ali o Reino do Norte, Israel. Mas em 612, a Babilônia conquista a Síria e, consequentemente, conquista também ali Israel, que estava já sob o domínio assírio. Mas um relato importante também é que de 612 a 538, a Babilônia domina, né, o mundo daquela época. O livro de Daniel, capítulo 1, vai nos fazer esse relato exatamente dessa deportação e do domínio babilônico. Em 538, o Império Persa, que se levanta, o Império Medo-Persa, se levanta enquanto nação e vai conquistar o Império Babilônico. Né? Nesse período do Império Babilônico é quando vai haver o exílio, o cativeiro babilônico, né? E é quando o Reino do Sul vai cair sob o domínio do Império. Então, até 612, Israel estava no cativeiro e Judá estava livre, mas a partir de 612, Judá vai ser também conquistado enquanto nação cativa pela Babilônia, e vai haver então ali a deportação para a Babilônia em 538 a 331. O Império Persa vai exercer o seu domínio, e vai haver nesse período persa o retorno, quando Israel, agora não Reino do Norte, mas enquanto nação remanescente, né, a nação de Judá, eles vão retornar para a reconstrução de Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, e depois Esdras e Neemias, que vai estar então nesse período do Império Persa, tá bom? Findado o período persa, nós encerramos o período do Antigo Testamento, porque depois nós vamos ter o chamado período interbíblico entre Antigo e Novo Testamento, onde gregos, macabeus e romanos vão ser os grandes movimentos políticos e de domínio, né? O grande império, na verdade, que vai existir nesse momento é primeiramente os gregos, né? A partir de 331 até 167. Mas nesse período de 167 até 63 é quando Israel, enquanto povo judeu, eles vão ter a sua independência novamente sob o momento chamado Macabeus. E em 63 o Império Romano vai se levantar e se tornar o grande império a dominar o mundo, tá certo? Então sobre os impérios você deverá ir ler o seu material auxiliar e poder se aprofundar nesse conhecimento, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui e voltaremos em breve aí com uma nova unidade, tá bom? Não esqueça, se você tem dúvidas, use os canais que você já sabe e faça aí, anote as suas dúvidas e faça contato comigo para esclarecermos todas as suas dúvidas, ok? Tudo bem? Até a próxima.